Imagine uma guerra. Não uma guerra qualquer, mas um conflito que se estendeu por mares e continentes, que ceifou milhares de vidas, remodelou impérios e teve suas raízes em algo tão peculiar que parece saído de um conto fantasioso: uma orelha decepada. Parece absurdo, não é? No entanto, é exatamente o que aconteceu no século XVIII, em um dos capítulos mais inusitados da história. Estamos falando da Guerra da Orelha de Jenkins, um nome que por si só já desperta a curiosidade e nos transporta para um período de intensas rivalidades coloniais, contrabando desenfreado e heroísmos esquecidos. Prepare-se para desvendar os segredos por trás desse conflito singular, entender como um pedaço de cartilagem inflamou duas das maiores potências da época e descobrir fatos que a maioria dos livros de história raramente menciona. Nosso objetivo é explorar a história que deu nome a essa guerra, as figuras notáveis que a moldaram e o impacto duradouro de um evento que começou com um ato de barbárie em alto mar. Tudo começou em 1731. O cenário era o Mar do Caribe, um caldeirão de ouro, prata e cana-de-açúcar que representava a espinha dorsal dos impérios coloniais europeus. Espanha e Grã-Bretanha eram as potências dominantes na região, mas a paz entre elas era tênue, sempre à beira da ruptura. O Tratado de Utrecht de 1713, que encerrou a Guerra da Sucessão Espanhola, havia concedido à Grã-Bretanha o assento de negros, um monopólio lucrativo para fornecer escravos às colônias espanholas na América, e o navio de permisso, que permitia à Grã-Bretanha enviar um único navio de carga anualmente para as feiras espanholas. No entanto, esses acordos eram a ponta do iceberg. A realidade era que o contrabando britânico nas colônias espanholas era massivo e descarado. Navios britânicos, supostamente a caminho do comércio legal, desviavam-se para vender mercadorias ilegalmente, minando a economia espanhola e o controle imperial. Para combater essa pirataria comercial, a Espanha empregou seus guarda-costas, navios militares encarregados de patrulhar as águas, inspecionar embarcações e confiscar cargas de contrabando. E foi em uma dessas patrulhas que a história de Robert Jenkins, um capitão mercante britânico, se cruzou com a história de um império. O navio de Jenkins, o Rebecca, foi interceptado pelo guarda-costas espanhol La Isabela, sob o comando do capitão Juan de Fandinho. Segundo o relato de Jenkins, após acusá-lo de contrabando, Fandinho e sua tripulação saquearam o Rebecca e, em um ato de ultrajante brutalidade, o próprio Fandinho teria cortado a orelha de Jenkins, entregando-a de volta ao capitão com a ameaça: "Vá e diga a seu rei que o tratarei do mesmo modo se ousar fazer o mesmo." Jenkins, embora ferido, conseguiu retornar à Grã-Bretanha e 7 anos depois, em 1738, ele compareceu perante o parlamento britânico. Em um momento dramático que galvanizou a opinião pública e os políticos, Jenkins teria apresentado sua orelha preservada, alguns dizem em um pote de salmoura ou vinagre, como prova da atrocidade espanhola. A cena foi um golpe de mestre na propaganda de guerra. A indignação varreu a Grã-Bretanha. Comerciantes e políticos, liderados por figuras como William Pitt, o Velho, viram na orelha de Jenkins o catalisador perfeito para uma guerra que muitos já desejavam há anos. A Espanha era vista como um obstáculo à expansão comercial britânica, e a exigência era clara: não à revista, não ao comércio. O primeiro-ministro Robert Walpole, um defensor da paz e da estabilidade fiscal, tentou evitar o conflito, ciente dos custos e das incertezas de uma guerra transatlântica. Contudo, a pressão pública e parlamentar era esmagadora. A honra nacional estava em jogo, ou assim se dizia. Finalmente, em outubro de 1739, a Grã-Bretanha declarou guerra à Espanha, e a Guerra da Orelha de Jenkins teve seu início oficial. O conflito começou com uma série de ataques britânicos às possessões espanholas nas Américas. A primeira vitória britânica significativa veio com a captura de Portobelo, um importante porto espanhol no Panamá, em novembro de 1739, pelo almirante Edward Vernon. Essa vitória, embora estratégica, foi amplamente exagerada na Grã-Bretanha, transformando Vernon em um herói nacional e inspirando a famosa canção patriótica Rule Britannia, que se tornou um hino do poder naval britânico. A euforia, no entanto, seria de curta duração. A maior e mais ambiciosa operação da guerra foi o ataque a Cartagena de Índias, na atual Colômbia, em 1741. Foi a maior expedição naval britânica até então, com uma frota gigantesca e mais de 20.000 homens, sob o comando conjunto de Vernon e do general Thomas Wentworth. Eles enfrentaram uma defesa formidável liderada por um dos maiores heróis militares da Espanha, o almirante Blas de Lezo y Olavarrieta. Blas de Lezo, conhecido como Medio Hombre, meio homem, era uma figura lendária, um veterano de inúmeras batalhas que havia perdido um olho, um braço e uma perna em combate, ostentando um corpo marcado por cicatrizes e próteses.
Apesar de estar em desvantagem numérica significativa e com recursos limitados, Deleso orquestrou uma defesa brilhante. As forças britânicas, mal coordenadas entre o almirante e o general, e devastadas por doenças tropicais como febre amarela e disenteria, que ceifaram muito mais vidas do que os combates, foram repelidas com perdas catastróficas. A derrota em Cartagena foi um desastre humilhante para a Grã-Bretanha, ofuscando a vitória anterior em Portobelo e efetivamente selando o destino da campanha britânica no Caribe. Curiosamente, entre os oficiais britânicos que serviram sob o comando de Vernon em Cartagena, estava Lawrence Washington, meio-irmão mais velho de George Washington. Tão impressionado ficou Lawrence com o almirante que mais tarde nomeou sua propriedade na Virgínia de Mount Vernon em sua homenagem, criando uma conexão inesperada entre um almirante britânico do século XVIII e o futuro primeiro presidente dos Estados Unidos. A Guerra da Orelha de Jenkins, apesar de seu nome singular, não permaneceu isolada. Em 1740, a morte do imperador Carlos VI da Áustria e a ascensão de sua filha Maria Teresa ao trono desencadearam a Guerra de Sucessão Austríaca, um conflito muito maior que engolfou a Europa. A Guerra da Orelha de Jenkins foi absorvida por essa conflagração europeia, tornando-se o teatro americano de uma luta global por poder e território. A essa altura, o destino da Orelha de Jenkins já era uma nota de rodapé na diplomacia internacional. Uma curiosidade histórica persistente sobre o incidente da orelha é a sua veracidade. Alguns historiadores questionam se a orelha de Jenkins foi realmente cortada por Fandinho. Há relatos de que Jenkins já havia perdido parte de sua orelha em um confronto anterior, ou mesmo que a lesão poderia ter sido auto-infligida para fins de propaganda. Independentemente da verdade literal, a história da orelha decepada serviu perfeitamente ao propósito de inflamar o sentimento anti-espanhol e justificar a guerra. A guerra chegou ao fim em 1748, com o Tratado de Aix-la-Chapelle. Para a Grã-Bretanha, apesar dos altos custos e da humilhação em Cartagena, o principal objetivo comercial não foi totalmente alcançado. O asciento de negros, que foi uma das fontes de atrito, foi eventualmente vendido pela Grã-Bretanha à Espanha em 1750 por um acordo financeiro. No entanto, a guerra expôs a vulnerabilidade das colônias espanholas e preparou o terreno para futuros confrontos, como a Guerra dos 7 Anos, que redefiniria o mapa colonial do mundo. A Guerra da Orelha de Jenkins é um lembrete vívido de como eventos aparentemente triviais podem servir de faísca para conflitos de proporções gigantescas, quando as tensões geopolíticas já estão no limite. Ela nos mostra a força da propaganda, a fragilidade da paz e a capacidade de indivíduos, como Blas de Lezo, de se tornarem heróis inesquecíveis. É uma história que prova que, muitas vezes, a realidade é mais estranha e fascinante do que a ficção, e que um simples pedaço de cartilagem pode de fato mudar o curso do império. Qual outro evento histórico você conhece que teve uma causa igualmente peculiar ou um nome tão estranho? Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre este fato.